1 até o versículo 8, vamos ler responsivamente. Eis aí está que reinará um rei com justiça, e em retidão governarão príncipes. Podem ler. Cada um servirá de esconderijo contra o vento, de refúgio contra a tempestade, de torrentes de águas em lugares secos, e de sombra de grande rocha em terra sedenta. Os olhos dos que veem não se ofuscarão, e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. O coração dos temerários saberá compreender, e a língua dos gagos falará pronta e distintamente. Ao louco nunca mais se lhe chamará nobre, e do fraudulento jamais se dirá que é magnânimo. Porque o louco fala loucamente, e o seu coração obra o que é iníquo, para usar de impiedade e para proferir mentiras contra o Senhor, para deixar o faminto na ânsia da sua fome e fazer que o sedento venha a ter falta de bebida. Também as armas do fraudulento são más. Ele maquina intrigas para arruinar os desvalidos, com palavras falsas, ainda quando a causa do pobre é justa. Vamos ler juntos o 8? Mas o nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza perseverará. Amém. Irmãos, hoje a gente pensa sobre o tema aqui. A Letícia, que é doutorada nisso, me perdoa se eu falar errado. O nosso tema hoje é to be or not to be. That is question. Quando eu estava ainda no início do ginásio, eu ouvi o professor falando essa frase e eu gostei. Apesar de eu nunca ser bom de inglês, viu, Letícia? Mas eu gostei da frase. E depois, com o decorrer dos anos, na faculdade, eu fui descobrir que essa era uma das frases mais sérias da humanidade e mais pertinente que você possa pensar na sua vida. To be or not to be, that is question. Que traduzindo para o português é ser ou não ser, eis a questão. Essa frase, irmãos, faz parte dos escritos de William Shakespeare. Escreveu muitas obras, né? Eu li algumas delas. Particularmente, quem falou essa frase foi Hamlet, né? Na obra também chamada Hamlet, né? Este personagem, ele repete essa frase, ser ou não ser, eis a questão. Ele estava vivendo uma angústia da alma. E essa frase para ele tinha um significado muito profundo, que eu não sei, talvez é provável que alguns de nós já passamos por isso. Ele ficava se questionando, conversando consigo mesmo, um monólogo. E ele levantava essa frase, ser ou não ser, eis a questão. Ele estava questionando sobre a importância ou necessidade da existência da vida. Na verdade, a gente podia fazer um paralelo assim: existir ou não existir, viver ou morrer, ser ou não ser. Irmãos, nós estamos vivos aqui, né? Se não estivesse gravando, eu ia mandar você dar um beliscão de quem está do seu lado, mas quando está gravando, não vou pedir isso não, né? Mas há dias que dá vontade de morrer, não dá não? Eu não sei se só eu já passei por isso. Pode ser que alguém já tenha passado. Às vezes dá uma vontade de morrer, sair desse mundo, viver ou morrer. Jó, que nós admiramos tanto, ele vai dizer: para que continuar vivendo se um dia eu vou morrer? Jó, né, que nós tanto citamos como exemplo de fé, de paciência. Irmãos, tudo isso gira em torno de aceitar a existência com dor e sofrimento ou acabar com a vida. Os jornais são proibidos de publicarem, mas o índice de suicídio tem aumentado muito entre jovens, entre adolescentes. E tem muitas pessoas que às vezes não dão cabo da vida de fato, mas a gente vê muitas pessoas se matando vagarosamente de várias formas.
Mas não é sobre morte que eu vou falar hoje, tá certo? É sobre vida. O texto que nós lemos aqui, ele traz uma proposta maior, uma proposta melhor. A palavra de Deus tem algo mais nobre para nós vivermos do que apenas continuar existindo. E é triste, eu não lembro com certeza, mas todas as obras que eu li de William Shakespeare, no final, terminavam em morte. Essa é uma das características daqueles que não têm Deus na vida. Dentro de cada um de nós tem um vazio que somente Deus pode preencher. E quando não é preenchido por Deus, nós perdemos o sentido de viver. Na minha juventude tinha uma banda que eu gostava muito de ouvir, que o refrão de uma música principal, eu não vou falar porque senão baixar, estou incentivando a ouvir música mundana. Eu não estou incentivando não, mas fala assim: será que existe alguém ou algum motivo importante que justifica a vida pelo menos um instante? Uma outra banda cantava assim: eu vou contando as horas, olho para o relógio, não faz diferença, leio o jornal de ontem, não faz diferença. Irmãos, tem muitas pessoas hoje que estão passando essa mesma crise, ser ou não ser. Eis a questão: viver ou morrer, qual a diferença? O que faz? Mas a palavra de Deus tem algo maior, algo melhor, tem algo mais nobre para nós vivermos, não apenas continuar existindo, mas que faça a diferença. Amém? É o que o nosso texto vai falar aqui hoje para nós aqui nessa meditação aqui, um propósito melhor, mais nobre, superior, eterno. Ou seja, Deus te chamou para fazer parte de um povo escolhido, raça eleita, e fazer a diferença e tornar o reino de Deus real aqui na terra. Isaías, o profeta Isaías, o qual está o nosso texto aqui, capítulo 32, versículo 1 a 8, ele viveu numa época de muito sofrimento, muita morte. E Isaías profetizava, inspirado pelo Espírito Santo, que haveria de vir dias em que o rei, soberano, iria reinar sobre a terra e iria acabar o sofrimento. E isso aconteceu, irmãos. Em Gálatas 4:4 fala que nós chegamos na plenitude dos tempos, quando Jesus nasceu, quando o rei se encarnou. O Senhor soberano se tornou uma criança, ele se encarnou, veio viver entre nós e nos deu uma nova motivação para viver, muito maior, muito melhor, mais nobre, um propósito, não apenas existir, não apenas contar as horas, não apenas ficar enrolando o tempo, mas de fato e de verdade ter algo para viver nesse mundo. Amém? Então eu quero que você caminhe comigo nesse texto aí, pensando sobre isso aí, E nós poderíamos também colocar como tema o versículo 8: mas o nobre projeta coisas nobres e na sua nobreza perseverará. Há um propósito maior e mais nobre para você viver do que apenas continuar existindo. Amém? Então o primeiro ponto nosso aqui, eu queria que você pensasse aí no versículo 1: eis aí está que reinará um rei com justiça, e em retidão governarão príncipes. Quem é esse rei? O que Isaías está falando? Irmãos, nesse texto aqui, Isaías está profetizando sobre o milênio do Messias, que viria o Messias, iria reinar na terra, sobre o rei, sobre o milênio, sobre o reinado. Esse rei aqui refere-se ao próprio Jesus Cristo. O profeta Isaías, no Antigo Testamento, foi o profeta que mais falou de Jesus. Hoje pela manhã, o Samuel estava meditando e falou de Isaías 53, eu acho, que é um texto dos mais lindos da Bíblia, falando de Jesus. Podia ter lido. Tem uma música sobre esses textos que a gente não canta, mas quando a gente canta dá vontade de chorar, de tão profunda que é. Irmãos, este rei é Jesus Cristo. Quando Jesus nasceu, morreu, ressuscitou, o milênio foi inaugurado. Não é um milênio literal, mas é um milênio real.
onde Jesus reina sobre a terra, sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a igreja, sobre tudo, sobre todos. Quer ver? Abre aí um texto aí, só para você ver, olha, 1 Crônicas, primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, só para você ver. Quero mostrar para você, Jesus sempre reinou, mas desde a sua encarnação, morte e ressurreição, Jesus passou a dominar sobre tudo, sobre todos. Davi já falava sobre isso, 1 Crônicas 29, versículo 10. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória, a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dá força. Jesus reina sobre tudo e sobre todos. Isso inclui eu e você. Mas quando Jesus encarnou, morreu, ressuscitou, ele venceu a morte, derrubou principados e potestades, Satanás foi amarrado. A partir daí, o diabo não pode tocar nos crentes. E tudo está sob o domínio de Jesus. Teologicamente falando, Jesus sempre reinou, né? O texto que nós lemos fala que ele reina de eternidade a eternidade. Mas, historicamente falando, isso aconteceu na plenitude dos tempos, que nós tomamos como o ano 0 ou ano 1. A partir daí começou a contar o calendário cristão. Tá certo? Então, Gálatas 4,4 fala que quando Jesus nasceu, ali deu a plenitude dos tempos. E ali o reino, né, o milênio, foi instalado, inaugurado na terra. O diabo foi derrotado, Jesus foi entronizado, e a partir daí, o milênio espiritual estava inaugurado. E Jesus está reinando hoje. Onde eu estou querendo chegar com isso tudo aqui, irmãos? Você não precisa desistir de viver. Você precisa andar com Jesus. Amém? E reinar com Jesus. E viver por Jesus, né? Jesus governa a terra de forma real, presente, ativa, e nós reinamos com Cristo. Quando nós estamos conectados com Cristo, nós experimentamos esse reino de Deus sobre a terra. Nós vivemos altaneiramente. Nós passamos a viver acima dos problemas. Não significa que você não vai ter mais problema. Pastor, quer dizer então que se eu andar conectado com Jesus, eu não vou ter desemprego, nem fome, nem necessidade? Não, não é verdade, não é nada disso. Eu estou querendo dizer, se você andar conectado com Jesus diariamente, você vai viver de tal forma que, ainda que venham problemas, dificuldades, situações adversas, estas coisas não irão te afetar negativamente. Com Jesus você vai andar acima dessas coisas. As coisas virão, acontecerão, mas você vai reinar com Cristo, espiritualmente falando. Irmãos, o milênio não é 1000 anos literais. O milênio significa um tempo espiritual completo, quando Jesus reina sobre a terra e o diabo não pode fazer nada. Nós estamos vivendo esse tempo. Nós nunca tivemos tanto crescimento do Evangelho. O grande problema é que nós não estamos sabendo nos aproveitar disso. Nós nos acomodamos, nós relaxamos, nós descansamos e nós perdemos o time. Nós precisamos focar nisso aqui que eu estou querendo chegar. Tudo que foi predito no Antigo Testamento já aconteceu. Em Cristo se cumpriu toda a palavra de Deus. Cristo reina soberano,
Quando você recebe Jesus como Salvador e Senhor, você passa a reinar com Cristo. E você ganha graça, força, poder para superar as adversidades da vida. Assim como Cristo venceu, nós também vencemos. E aí nós passamos a ter um novo propósito de vida. Mas então eu quero que você entenda esse primeiro ponto aqui, olha. Existe um rei, existe um milênio inaugurado, existe um reinado, e nós somos parte desse tempo hoje. Isso está acontecendo hoje. Nós vivemos essa história hoje. E nós precisamos buscar isso, né? Irmãos, as Escrituras Sagradas falavam disso. Elas giram em torno disso. O rei, o reino, o seu reinado, né? Desde o início das Escrituras Sagradas, falando lá a história da raça humana, depois fala a história de uma nação escolhida, Israel, depois fala a história do Senhor Jesus se encarnando, e aí fala a história de Jesus criando a igreja e delegando graça, poder do Espírito Santo, para que a igreja continue fazendo o propósito, avançar o reino de Deus na terra. Irmãos, olha onde eu estou querendo chegar. Se você já recebeu Jesus no seu coração, aonde você estiver, o reino de Deus está presente. Lá na sua escola, no seu trabalho, você precisa estar conectado com Jesus para que o reino avance, se torne real. Irmãos, Deus sempre esteve no controle de tudo, mas quando Jesus encarnou, venceu o diabo lá na cruz, ressuscitou, venceu a morte, nós passamos a reinar com Cristo. Nós precisamos ter isso claro na nossa mente. Em Jesus, o reino foi inaugurado na nossa história, e nós vivemos esse tempo hoje. Agora a questão é exatamente esta: ser ou não ser? Você faz parte desse reino ou você não faz parte desse reino? Você ser desse reino ou você não ser desse reino? Entendeu? Nós precisamos fazer parte desse reino, para experimentar o reino. O reino está inaugurado, Jesus está reinando, o milênio está instalado, tudo está acontecendo, irmãos. Deus está fazendo muita coisa nesse mundo e às vezes a gente não vê. Deus está fazendo muito mais do que você pode imaginar. Hoje pela manhã, na escola dominical, o presbítero Naum estava lecionando sobre Abacuque. Abacuque estava ali orando: Deus, o Senhor não vê, o Senhor não age. Aí Deus fala: Abacuque, é eu que estou fazendo isso. Está entendendo, irmãos? Às vezes nós estamos reclamando, murmurando, clamando contra Deus, mas é Deus que está fazendo isso. Deus está reinando, Deus está no controle da minha vida, da sua vida, da nossa família, do nosso emprego, de tudo. Nós acabamos de ler aqui: existe algo que esteja fora do controle de Deus? Existe alguém que possa falar: rompamos os nossos laços? Alguém pode viver sem Deus, fora do controle de Deus? Não, irmãos, nem o incrédulo. Até o incrédulo depende da graça de Deus para viver. A Bíblia fala: se Deus retirar o seu espírito, toda a vida extermina na terra. O incrédulo não conhece essa graça especial, ser ou não ser. O incrédulo não faz parte desse reino, não está conectado a esse reino. O incrédulo não está reinando. O incrédulo é normal ele querer morrer, querer suicidar, querer se matar aos poucos. Para o incrédulo isso é normal, ainda que não seja bom, não seja legal. E por isso é importante a gente conscientizar e buscar essas pessoas, porque quem não tem Jesus não entrou no reino, não faz parte do reino, não está reinando, está sofrendo. Não ser significa sofrer.
o vazio é muito grande. Ser ou não ser do reino, essa é a questão. Este é o primeiro ponto. Eu queria que você pensasse: você faz parte desse reino ou não faz parte desse reino? E se você faz parte, você precisa se conectar com Jesus para reinar com Cristo. Amém? Vamos ao segundo ponto aí. Olha aí, versículo 2 até o versículo 4. Vou pedir ajuda a vocês. Eu vou ler o versículo 2, vocês leem o 3 e o 4, por favor. Cada um servirá de esconderijo contra o vento, de refúgio contra a tempestade, de torrentes de águas em lugares secos, e de sombra de grande rocha em terra sedenta. Podem ler. Os olhos dos que veem não se ofuscarão, e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. O coração dos temerários saberá compreender, e a língua dos gagos falará pronta e distintamente. Amém. Irmãos, aqui tem algumas características dos filhos do reino. Aqueles que estão conectados, aqueles que estão reinando, né? Do versículo 2 até o 4 aí, aqueles que são filhos do reino, eles devem ter este caráter, este padrão de vida, esse propósito para viver. Nós não podemos nos conformar com uma vida inferior, uma vida medíocre. Nós somos nobres, nós somos da nobreza. Isso não é motivo de orgulho, irmãos. Mas por quê? Eu vou falar mais sobre isso. Olha só, olha o caráter. A Bíblia fala sobre isso lá em Mateus 5, versículo 13, 14, fala: vós sois sal do mundo, vós sois luz da terra. Deus te chamou para reinar com Cristo, para salgar o mundo, preservar o mundo, ser luz do mundo, trazer luz, entendimento, discernimento. Estava lendo um livro essa semana, Francis Schaeffer, O Deus que se Revela, e é interessante, ele faz uma lista de cientistas, e fala assim: olha, os homens que mais fizeram por este mundo eram servos de Deus, e vai colocando lá, Galileu Galilei, Gutenberg, né? Galileu Galilei criou a imprensa, Gutenberg, né, escrita, e vai escrevendo, vai colocando lá, John Newton, as leis de Newton, e faz uma lista lá. O que eu estou querendo chegar? Deus te chamou para ser sal, para ser luz, para preservar esse mundo, para ser padrão. 1 Timóteo, olha que texto interessante, irmãos. Abra aí 1 Timóteo, só para você ver rapidinho, capítulo 4, versículo 12, capítulo 6, versículo 11. Para que Deus está te chamando? Um propósito para se viver, um caráter diferente, um padrão diferente. 1 Timóteo 4, versículo 12. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Capítulo 6, versículo 11. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Irmãos, Deus tem feito algo maravilhoso entre a juventude. Aqui nós estamos vendo o apóstolo Paulo falar para Timóteo: olha, ninguém despreza a tua mocidade. Você, jovem, pode ser padrão. Aí coloca uma lista aqui. Irmãos, a igreja presbiteriana, a UPA, os adolescentes, estamos tendo reuniões espalhadas para esse Brasil afora com milhares de adolescentes. Domingo que vem vai estar aqui na nossa igreja o presidente nacional dos adolescentes. Vai estar aqui na nossa escola dominical, falando na classe dos adolescentes. O que Deus está fazendo entre os adolescentes desse mundo, vocês não podem imaginar. Algo maravilhoso. Reuniões com 1.000 adolescentes, com 3.000 adolescentes. Esse negócio que adolescente não gosta de religião, que adolescente não quer nada, adolescente, isso é mentira do diabo. A sociedade que mais cresce na igreja presbiteriana hoje é a UPA. Amém. Os que mais estão ganhando jovens, eles saíram outro dia, eles atravessaram o Brasil numa carreata de ponta a ponta,
parando em cidades e reunindo milhares de adolescentes. Gente, é uma coisa extraordinária que está acontecendo. Agora eu tenho orado e tenho pensado, gente, imagina daqui a 5 anos, 10 anos, imagina o impacto que vai ser. Irmãos, isso é maravilhoso demais. Desses adolescentes vão vir profissionais maravilhosos, crentes, patrões, né? Testemunho, caráter, pastores. Nós vemos tantos jovens nos seminaristas, no seminário tem vindo uma nova geração de jovens. Então, irmãos, eu estou querendo chegar: caráter, padrão, propósito para viver. Existe algo maior, melhor, mais nobre para se viver. Olha Atos 17, versículo 11, só um versículo. Os irmãos vão lembrar, os crentes lá de Bereia, alguns conhecem de cor. Atos 17, 11. Falando dos crentes de Bereia, existe algo melhor, maior, mais nobre para se viver. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, e examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição, e não poucos homens. Você faz parte de uma nobreza, não é motivo de orgulho, mas existe algo mais nobre para se viver. Porque viver no reino de Deus é fazer parte da nobreza espiritual. Nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. A Bíblia diz que nós iremos julgar os anjos. Irmãos, isso não é teologia da prosperidade. Isso é andar com Jesus, né? Olha aí, volta a Isaías 32. Olha Isaías 32. Isso aqui é uma profecia para a vinda do Messias. Aconteceu, nós temos que viver isso, irmãos. Versículo 2: cada um servirá de esconderijo contra o vento. Deus te chamou para proteger outras pessoas, de refúgio contra a tempestade. Olha só, vai piorando. Deus quer te usar para derramar graça nas outras vidas, na sua escola, seu trabalho, na sua família, onde você estiver. Refúgio contra o vento, refúgio contra a tempestade, torrentes de águas em lugares secos, de sombra de grande rocha em terra sedenta. A ideia aqui é que Deus quer te usar como um meio de graça, um instrumento de graça para abençoar outros. Ele fala em proteção, né? Servir de abrigo contra os ventos. Lembra que a região aqui é uma região de deserto. Às vezes vinha uma ventania, tempestade de areia. Eles precisavam correr para um abrigo, senão poderiam morrer sufocados com a areia. Aí eles procuravam alguém para fornecer um abrigo. Você, proteção contra a tempestade. Irmãos, ninguém está livre das tempestades da vida. E nós somos o instrumento de Deus para proteger outros contra a tempestade. Jesus Cristo conta uma ilustração, uma parábola interessante sobre 2 homens que construíram 2 casas. Um construiu sobre a rocha, o outro construiu sobre a areia. E vieram as tempestades, vieram as chuvas, as tempestades. O detalhe que eu queria frisar é isso, olha. As chuvas caíram sobre os 2. Entendeu? E nós temos que estar prontos para servirmos de proteção contra as tempestades. Ancorados na rocha, firmados na rocha. Olha outro detalhe interessante aqui, irmãos. Olha, fala assim, olha, saciar a sede dos sedentos. Irmãos, somente nós temos água viva. Não tem outro lugar para eles saciarem a sede. É aqui o lugar de matar a sede da alma, a sede espiritual. É aqui, é Jesus. Tem outro lugar? Irmãos, as seitas estão crescendo, os neopentecostais estão crescendo, as pessoas estão indo, estão buscando, os centros espíritas estão lotados,
mas as pessoas continuam sedentas, vazias, porque eles não têm água para eles. A água deles eles tomam, mas tem que tomar de novo, e toma de novo, e nunca resolve. Somente Jesus tem água da vida. Amós 8:11, eu acho, fala assim, olha, virão dias que as pessoas sentirão sede e fome, não de água nem de pão, mas de ouvir as palavras de Deus. Nós estamos vivendo esse tempo, irmãos. As pessoas mudam de igreja procurando um local para ouvir a palavra de Deus. E aí, misericórdia, até quem dá mão palmatória, até entre nós evangélicos, quantas igrejas estão enrolando os cultos, piadas, brincadeiras, né? Eu não tenho nada a ver, eu sou muito alegre, né? Mas nós precisamos investir na palavra, priorizar a palavra. As pessoas estão com sede, fome da palavra, porque as pessoas entram e saem dessas reuniões e não resolve. A sede continua, a fome continua. Por isso, olha, seminarista, a gente tem que pregar a palavra. Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas estão com sede e fome da palavra. E elas vão de reunião em reunião e não sacia a fome e a sede, porque não tem mais palavra. Num lugar é show de luz, no outro é piada, o outro é história, o outro é isso, o outro é aquilo, e a gente tem que trazer coisas de dentro, de fora do mundo, do mundo para dentro da igreja, para segurar os jovens. É mentira! Os jovens se seguram com a palavra. Os adolescentes, eles estão vibrando na palavra. Nós vivemos esse tempo. Deus está procurando alguém para ser um instrumento da graça, abrigo contra a ventania, proteção contra a tempestade, saciar a sede do sedento, servir de sombra, de refrigério para o cansado. Irmãos, as pessoas estão cansadas espiritualmente, e nós temos a resposta. Atos 3, 19 e 20 fala assim, que Jesus é que traz tempos de refrigério para a alma. Nós temos acesso a muitas distrações, nós temos liberdade de culto, de religião, mas só Jesus satisfaz a sede da alma. Amém? Irmãos, assim como Jesus abriu olhos, abriu ouvidos, abriu boca no seu ministério, nós também somos chamados para fazer a mesma coisa. Quando uma pessoa é alcançada pela graça, é colocada no reino, contato com o rei, a cegueira some, a surdez some, a sede acaba. Nós somos o instrumento da graça de Deus para isso, irmãos. Assim como Deus cuida de nós, nós somos chamados para fazer a mesma coisa. Às vezes nós somos tão rápidos para julgar, criticar, mas Deus não te chamou para isso. João 3,17, eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvar. E nós somos instrumentos dessa graça. Entende, irmãos? Então, existe um rei, um reino, um reinado que está acontecendo hoje. Está inaugurado, instalado. Jesus está reinando. E quem se conecta com Jesus passa a reinar com Cristo. E os filhos do reino têm características: graça, graça sobre graça, proteção, abrigo, pessoas que vão saciar a sede. E o último aqui, irmãos, infelizmente falo também daqueles que não são filhos do reino. Eu não vou me delongar nesse ponto não, mas a gente precisa saber. Olha o versículo 5, Isaías 32. Ao louco nunca mais se chamará nobre, e do fraudulento jamais se dirá que é magnânimo, porque o louco fala loucamente, e o seu coração obra o que é iníquo, para usar de impiedade, para proferir mentiras contra o Senhor, para deixar o faminto na ânsia da sua fome, e fazer que o sedento venha ter
falta de bebida. Também as armas do fraudulento são más. Ele maquina intrigas para arruinar os desvalidos, com palavras falsas, ainda quando a causa do pobre é justa. Misericórdia. Aqueles que não são filhos do reino têm características muito diferentes dos filhos do reino. Eles são colocados aqui, irmãos, como loucos. A minha oração é que não haja nenhum de nós aqui nesse grupo. Amém? Mas a gente precisa saber essas características. Eu estou orando que, se houver algum, que nessa noite saia desse reino do império das trevas, seja retirado e transportado para o reino do Filho amado. Amém? Mas tem essas características aqui. A Bíblia diz que nós nascemos no reino das trevas, fora do reino de Deus. Precisamos receber Jesus para reinar com Cristo. E nós, quando não estamos em Cristo, temos uma característica. Para reinar, você precisa passar por uma conversão, arrependimento, fé, mudança de vida. Pastor, isso é impossível. A minha vida eu não vou conseguir mudar. De fato, é impossível para nós, mas para Deus não há impossível em todas as suas promessas. Agora, tem dois motivos aqui que levam as pessoas a loucuras fora do reino. Os dois motivos que levam as pessoas a loucura fora do reino. Em Provérbios 1:7, falam, eles rejeitam a palavra. Provérbios 1:7 fala assim: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Irmãos, é a palavra que sacia a nossa alma, é a palavra que traz vida à nossa vida, é a palavra que regenera, é a palavra que fortalece, vivifica, transforma, é a palavra que vai curar a nossa alma. Amém? Mas os loucos rejeitam a palavra. Esses não pertencem ao reino. A pessoa que rejeita a palavra, nega a palavra, eles não pertencem ao reino. Uma outra característica da loucura, lá em Lucas 12, versículo 16, fala também, olha, e lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isso, destruirei meus celeiros, reconstruí-los em maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. A primeira loucura são aqueles que rejeitam a palavra. A segunda loucura são aqueles que criam outros deuses para ti. Irmãos, a riqueza em si não tem problema nenhum. Ok? Jesus não condena a riqueza em si. Mas quando a riqueza vira o nosso Deus, é uma loucura. Esse homem, ele ganhou mais do que suficiente, mais do que necessário. Ao invés de ele ajudar os pobres, que é o que a Bíblia ensina, ele começou a juntar, a amontoar tesouros. Desprezou aquela casa, destruiu, construiu uma maior. Vou guardar, vou ajuntar, vou amontoar, e depois eu vou dizer: come, bebe, regala-te. Está errado. Deus te abençoa para você ser bênção para outro. Quando nós pegamos as bênçãos de Deus e vivemos em função da bênção, está errado. O problema desse homem é que ele criou um Deus imaginário para ele, para ter segurança, ter paz, ter tranquilidade. Irmãos, há muitos falsos deuses por aí. Promete paz, promete alegria, promete segurança, promete muita coisa, mas só a palavra de Deus tem poder para fazer isso. Amém? Vamos ler o versículo 8 novamente para a gente encerrar. Quero fazer apenas uma aplicação. Isaías 32:8. Para concluir aí, vamos ler juntos?
Mas o nobre projeta as coisas nobres e na sua nobreza perseverará. Irmãos, se você está desanimado, desalentado, angustiado, você não precisa desistir de viver. Você não precisa trocar de emprego. Você não precisa trocar de família. Você não precisa trocar de escola. Você precisa se conectar com Jesus. Amém. Jesus tem um propósito maior para viver. Algo mais nobre. Ser nobre é participar desse reino de Deus. É reinar com Cristo. É fazer parte do reino do Filho amado. O nobre tem esperança. O nobre tem propósito para viver. Não negligencia o presente, mas vive na perspectiva da eternidade. O nobre, ele preocupa com o reino, com o próximo, com a família. O nobre tem muita coisa para viver. Amém? Deus está te chamando para uma vida nobre, maior, melhor, fazer parte desse reino. Jesus já inaugurou, está recrutando pessoas para o reino. A forma, nós já falamos, é receber Jesus no coração, receber a salvação, e você se torna parte do reino de Deus, reinar com Cristo. Amém? Vamos orar? Coloque diante de Deus aí sua vida. Tem alguma coisa